Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô fazendo o segundo vídeo daquela saga para comemorar o Sábado 14 que passou e o tema é o terror no programa do Chapulin Colorado. Chapulin Colorado é um programa criado por Roberto Gomes Bolanhos, que faz o Chapulin e é o Chaves também. Ele tem o apelido de Tispirito. E o Chapulin Colorado, apesar de ser um programa de comédia, tinha alguns episódios com toques de terror. E eu, quando era pequeno, ficava muito assustado com alguns episódios. E é justamente sobre esses episódios que eu vou falar aqui. Vou dar sugestão para vocês assistirem eles, caso ainda não tenham visto, ok? Vale dizer que todos os episódios têm remakes. Então, um episódio que eu vou falar aqui tem 3 remakes. Então, eu vou focar nos episódios que mais passavam na TV e os que eu vi. Vou botar o ano direitinho e espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Não contavam com minha astúcia. O primeiro episódio que eu vou falar aqui é Em Casa Dada Não Se Contam os Fantasmas, de 1974. Esse episódio conta a história de um casal que herda uma casa e para eles ficarem com a casa, eles precisam passar a noite nela. Só que coisas estranhas começam a acontecer na casa e eles são obrigados a chamar o Chapulin Colorado para ajudar eles a passar a noite. É um episódio bem legal. Por que ele assusta? Porque existem alguns momentos que são tensos. Além da ambientação, que é escura, dá aquela ideia de terror, também tem o vulto, né, que fica aparecendo em determinados momentos na porta da casa ou na janela. E também de vez em quando aparece uma caveira ou a cadeira começa a balançar sozinha. Então, para quem é pequeno e assiste esse episódio, apesar da comédia, tem ali alguns momentos que são tensos. Então, ele é bem legal e eu super recomendo. E também existe um remake desse episódio que se chama Em Casa de Fantasma Até os Mortos Se Assustam, de 1976, que também passou muito na TV. E a história é praticamente a mesma. O que muda no caso são só os personagens. Mas também é bem legal. Eu sugiro que, se vocês ainda não viram tanto o original de 74 quanto o remake de 76, assistam, porque eu garanto que vai render um bom divertimento. O próximo episódio de terror se chama O Vampiro, de 1970. Embora ele tenha sido lançado em 1970, no Brasil ele foi para a TV aberta em 1972. Esse episódio, para mim, ele foi bem assustador. Tem uma cena do vampiro que eu sempre fechava os olhos na hora de assistir, né? Porque era bem tenso. É quando o vampiro tá deitado embaixo da coberta e o Chapulin deita do lado dele. Aí, quando o vampiro se revela pro Chapulin, ele faz uma cara muito feia. Eu ficava horrorizado com aquela cara lá do vampiro, que não fazia parte do elenco principal, né? Que é o Seu Barriga, a Chiquinha, o Chaves, o Kiko. Não fazia parte, era meio que um ator assim, convidado, então já era diferente demais, né? Uma coisa bem nova. E foi bem, assim, bizarro pra mim na época. Hoje em dia não, hoje em dia é legal, eu assisto tranquilo, mas eu super recomendo pra quem gosta de filmes de terror, ainda mais quando se trata de vampiros. O próximo episódio tem um tema bem semelhante a outros que eu vou falar dessa lista. A única diferença vai ser basicamente os personagens e a criatura,
que aqui no caso é O Índio Pele Vermelha de 1977. Esse é um episódio bem legal, onde duas pessoas vão parar numa cabana abandonada, só que a cabana é rondada pelo fantasma do Índio Pele Vermelha. O episódio também pode ser conhecido como O Fantasma do Riacho Molhado. É um episódio bem legal, ele assusta. Eu acho que ele assusta mais porque ele envolve bastante a imaginação dos personagens. Porque embora a gente não veja o Índio Pele Vermelha, a gente vê os personagens imaginando como é esse fantasma. Então é bem tenso e tal. É claro, quando o índio aparece tem aquele momento assim que assusta, mas ele não é tão assustador assim. Existem outros dessa lista que são mais assustadores. Mas eu acho que vale a pena porque, no mínimo, ele cria uma tensão bem legal. O próximo episódio é o episódio da Mão Negra de 1974. Esse episódio eu achava ele bizarro também pela construção do suspense e da ambientação. Diferente dos outros que acontecem de dia, é num local aberto, né, numa rua que se passa, mas o suspense de não ver quem é a pessoa, o dono daquela mão, era sinistro, né? Na história, as pessoas são rondadas por uma mão negra que fica aparecendo em locais específicos do ambiente. Então era sinistro pra mim, eu tinha medo desse episódio. E eu acho muito legal. Revi ele esses dias e continua divertido. Claro, não dá medo, não fico aterrorizado como eu ficava antigamente. Mas ainda assim é muito nostálgico e é muito divertido ver esse episódio. Então eu super recomendo pra vocês o episódio da Mão Negra. O próximo episódio é O Tesouro do Pirata Fantasma de 1975. Ele usa efeitos especiais da época, né, para fazer o fantasma, o que é legal porque ficou uma coisa bem divertida. E ele dava medo justamente pela aparição do fantasma, que era bem feita. E era muito interessante o episódio em si. Curiosamente, eu não sei se vocês sabem, mas durante todo o programa do Chapolin, as mulheres são as racionais, as inteligentes, as que resolvem os problemas, enquanto os homens são os bobões, os atrapalhados. É só uma curiosidade. E no Chapolin, praticamente todos os episódios, as mulheres são a Florinda Bessa, que é a Dona Florinda, ou a Maria Antonieta de las Neves, que é a Chiquinha. Então as duas alternavam. Na verdade, a Florinda Bessa, até mais que a Maria Antonieta, em ser a pessoa que resolve os problemas. E aqui nesse episódio do Pirata Fantasma, a Florinda Bessa, ela faz o papel da mulher que tenta investigar junto com o Chapolin e com o Carlos, que é o tataraneto do Pirata Fantasma, para descobrir o mistério do tesouro que esse pirata ronda. Então é bem legal, eu super recomendo. São episódios bem pequenos, todos esses, né? Aproximadamente 20 minutos no máximo, alguns têm até 15. Vale a pena assistir, esse aqui é um dos meus favoritos, é muito bom falar sobre ele aqui. O próximo episódio é o Lobisomem de 1978. A história dele é parecida com a do Índio Pele Vermelha, a diferença, como mencionei, é o lobisomem e os atores, mas também assusta, ele tem muitos elementos de terror. O lobisomem, por ser o Ramon Valdez, que já tem aquela silhueta magra e tudo mais, com a fantasia, fica muito assustador. E eu super recomendo. É um episódio de terror também, né? E pela ambientação, pela história, pelo divertimento que o episódio propõe, ele tinha que estar nessa lista também. O penúltimo episódio da lista é um dos mais famosos, que é O Abominável Homem das Neves de 1976, ou como o Chapolin chama, O Abominável Homem das Naves. Esse episódio me aterrorizou, muito disso se deve ao Ramon Valdez, que é o Seu Madruga e aqui interpreta o Abominável Homem das Neves. E
Era muito bizarro pra mim, apesar de saber que era o Ramon Valdez, a roupa, a fantasia e o jeito de atuação do Ramon era muito boa, era incrível, sabe? Então, muito do terror desse episódio se deve ao Ramon Valdez. Tanto é que existe um remake, eu vi o remake e não senti tanto medo quanto esse aqui. Então, vale muito a pena, super recomendo. Tem uma cena que eu não esqueço que a Florinda tá de frente pra câmera, atrás dela tem uma janela, aí o Abominável Homem das Neves passa e fica olhando pra ela pela janela. Eu achava aquilo horrível, né? Era bem bizarro e, enfim, é muito bom falar desse episódio. Inclusive, uma curiosidade desse episódio é que em determinado momento ele toca a trilha sonora de A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. É só em um momento bem rápido, mas quem reparar na trilha sonora dos filmes vai perceber a ligação. Então é bem legal e eu super recomendo. Se vocês ainda não viram esse episódio, o que eu acho muito difícil, mas se ainda não viram, parem tudo do que estão fazendo e vão lá assistir. Tem no YouTube todos esses episódios que eu estou falando aqui e se divirtam, porque é muito bom. E o último episódio não podia ser outro a não ser A Mansão dos Duendes de 1975. Esse episódio conta a história de um casal que mora numa casa, só que a casa é infestada por duendes, que nada mais são do que aqueles fantoches de mão, sabe? E o que causa medo nesse episódio? Além da ambientação, né? A casa é toda em bonequinhos bem feios. E eu achava muito legal porque eram tantos bonequinhos do tipo, então a casa realmente era infestada. E eu gostava muito desse episódio, ainda gosto e vale muito a pena. Existe um remake de 1979 que os duendes são palhaços, que são os personagens em tamanho pequeno. E é muito legal. Pra quem tem corofobia, que é medo de palhaços, esse episódio é assustador porque eles jogam na tela a cara do palhaço assim. Então é assustador. Mas também esse episódio tem um momento em que o Chapolin, junto com a Florinda Mensa, que é um dos palhaços, cantam a música Palhaços Alegres. E eles dão um show de dança e interpretação. É espetacular. Então esse episódio dos palhaços é mais assustador para quem tem medo de palhaços. Já o original dos duendes é uma coisa um pouco mais focada no terror de forma geral. Então é bem legal, super recomendo também. E eu fecho o vídeo com esse episódio tão divertido e tão bom, A Mansão dos Duendes de 1975. Então, gente, eu tô finalizando aqui o segundo vídeo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui. Deem a opinião de vocês que eu respondo se for necessário, ok? Então, até o terceiro e último vídeo. Tchau!